Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs, queridos amigos, frequentadores da nossa casa. Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus ilumine a todos nós nessa noite. Mais uma noite em que nos reunimos para mais um estudo, mais uma reflexão sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Temos a grata satisfação de contar com a participação do nosso querido irmão José Wilton Martins, trabalhador da Unesca, trazendo para nós o tema "Será necessário nascer de novo". Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, que a luz do Teu amor, da Tua misericórdia, que o auxílio dos nossos irmãos espirituais recaiam sobre nós para o entendimento do que aqui hoje será ministrado. Rogamos pelo nosso irmão que fará uso da palavra, para que seja intuído, para que tenha a inspiração e a proteção necessária da espiritualidade maior, para lograr êxito na tarefa da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, que os nossos irmãos, mentores espirituais, nos auxiliem em mais um trabalho nessa noite. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. Passo a palavra agora a meu querido irmão Wilton. Boa noite com Jesus. Vocês estão encarnados ou desencarnados? Vamos ver de novo. Boa noite com Jesus. Porque eu sei que amanhã é dia de finado, né, gente? Mas eles estão aqui também, viu? Queria saudar a paz de Jesus, né? A mesma possa nos envolver, nos fortalecer, nos aquecer, iluminar nossas almas, nossos espíritos, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido neste momento de paz, de luz, de fraternidade, né? Então, que Deus esteja sempre conosco. Agradeço, né, sempre a Jesus, a espiritualidade, ao anjo de guarda, né, pela oportunidade de a gente expressar um pouquinho, falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é tão maravilhosa, que ela vai falar o conteúdo, ela vai falar da essência que somos o Espírito, né? Interessante que o tema de hoje: será necessário nascer de novo? O que é que vocês acham? Sim? Vocês estão me vendo ou eu só estou em espírito aqui? O que é que vocês acham? É preciso a gente nascer? É necessário a gente nascer de novo? Queria? Mas se preocupe não, que você vai voltar. Se não sei que se ela já alcançou, né, a plenitude da luz, vai para outro planeta, né? Que bonito, né? Mas é necessário ainda. O nosso planeta, ele está na segunda escala dos planetas em evolução. Nós já passamos pelo mundo primitivo, né, onde avançamos a cena da luz. Trazemos ainda muito instinto daquele planeta. Infelizmente, onde a gente vê mortes, pessoas ignorantes, grosseiras, né, são instinto ainda primitivo da ignorância, do orgulho, do egoísmo. Mas estamos aí no mundo agora de expiações e provas, né? E numa transição que todo mundo está feliz, que estamos em transição planetária. Mas é interessante que essa transição planetária, ela significa arrumar, organizar a casa. Algum de vocês já fizeram uma transformação, uma reforma, morando dentro de casa? Ninguém teve essa experiência, não? É poeira, é sujeira, a pessoa fica doente, né? Arruma uma coisa, quebra outra, né? Então veja que é um caos, não é verdade? A mesma coisa é o nosso planeta passando por essa transformação, está se organizando, né? Por isso que a gente vê aí, nós espíritos não estamos habituados ainda a conviver com as pessoas, com as indiferenças, e aí a gente vai avançando. Então,
Nesse caso, se nós estamos em mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, então cada espírito que habita aqui na terra, ele vai precisar necessariamente renascer várias vezes. Eu fazendo um cálculo, né? Fui buscar uma calculadora para saber quantas reencarnações para que eu possa chegar a espírito de luz. Mais ou menos trilhões de reencarnações, gente. Trilhões de reencarnações. Então, olhe que eu vou nascer trilhões de vezes para eu possa alcançar essa plenitude. Eu não sei se vocês já são evoluídos, né? Só uma reencarnação basta, né? O que é que vocês acham? E uma reencarnação de quê? 70, 80, 100 anos, né? Eu já falei com o Papai do Céu que eu quero desencarnar nessa encarnação e renascer de novo. Eu vou desencarnar com 120 anos, gente. Agora eu quero estar assim, bonito como eu sou. Vai ser difícil, né, gente? Eu estou com 56, mas para 120, 64 anos, só Deus tem misericórdia. Hoje eu dou uma carreirinha e canso logo. Quando era jovem, 20 e poucos anos, menino, brincava, jogava e não cansava. Mas por que isso? Porque a nossa energia, esse princípio vital, a gente vai desgastando ele, não só com o dia a dia, mas com ódio, raiva, queixa. Então é preciso a gente nascer de novo quantas vezes for preciso. Algum de vocês aqui já ficaram reprovados em sala de aula? Todo mundo aqui é top, nunca ficaram reprovados não, gente? Já ficou? Foi bom ficar reprovado? Não foi bom, mas ela precisou o quê? Voltar àquela série para aprender o que ela não conseguiu. Infelizmente hoje, ninguém fica mais reprovado. Para mim isso é um absurdo. Você fica reprovado porque você não se dedicou a se instruir a educação, a buscar conhecimento, não é verdade? Mas hoje, né, o nosso sistema tem que empurrar e os professores, coitado deles, gente, né? Então, imagine, só que essas pessoas estão passando de ano, mas não estão o quê? Adquirindo conhecimento nem valores. Então, isso é um caos. Só que nós, para reencarnarmos e chegarmos nesse patamar de espírito evoluído, vai precisar ir para as séries. Cada reencarnação é um passo que a gente vai alcançar. Claro que aqui a gente faz de... Hoje tem o que? Antigamente era logo a primeira série, né, que entrava. Hoje não. É jardim, é pré-jardim, é não sei o que. Tem até para bebê, gente. Escute você pegar um bebê para aprender, né? Que tudo é inteligência, né? Mas muitas vezes não é para o bebê aprender ou a criança. É para os pais se livrar da criança. Só Deus tem misericórdia, né? Aproveitar aquela época tão maravilhosa de gritar, não deixar dormir de noite, gente, é maravilhoso, é ou não é? Eu tive 3 que a primeira mesmo não dormia de noite, mas quando dava amanhecer, mas só eu e a mãe que chegava para ficar dormindo. Eu me acordava de 5 horas da manhã e 3 horas, minha esposa não aguentava, me acordava e eu ficava lá. Aí eu balançava, colocava no berço ela, aquele olhão grande. Hoje dorme como uma criança, né? Só fez. Então, a gente precisa passar por muitas coisas. Se a gente passa por fase de criança, de bebê, de adolescente, de jovem, para que isso? Para que hoje a gente possa ser uma pessoa madura com experiência. As reencarnações são necessárias para que nós possamos desenvolver as virtudes latentes da alma. Todos nós. Só vamos cessar reencarnações quando todos nós colocar todas as virtudes, ela em prática, em ação. E olha que são muitas, viu, gente? Aí vamos lá. Nosso tema de hoje, né, está ligado no conceito de reencarnação. Se nós necessitamos, né, nascer, a gente vai precisar o quê? Reencarnar. Vocês concordam ou não? Vocês sabem o que é reencarnação, gente? Alguém sabe ou não sabe? Todo mundo sabe o que é reencarnação? Só a nossa irmã disse sim, né? O resto tudinho estão desencarnados, né? O que é reencarnar? É uma oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa aproveitar a nossa evolução como espírito.
As reencarnações, ela vai depender muito das necessidades da nossa evolução. Então, eu vou precisar trabalhar o meu orgulho. Nesta encarnação, eu posso vir para exaltar ele, realmente abusar o orgulho, ou posso vir totalmente ao contrário, ser humilhado esse orgulho, para que eu possa sentir que o orgulho não é bom. Vocês já vivenciaram, ou vocês são pessoas orgulhosas? É bom, gente, se achar melhor, poderoso, aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, mas, diz o Evangelho, mas também é o que? Detestado. Toda pessoa que agride, que fere, ela pode até mandar, e mandar nas pessoas que precisam, e ele está ali humilde. Eu encontrei um rapaz, que ele é lá do interior, lá de Belo Jardim, e ele está vendendo, que eu gosto muito de doce de japonês, e ele falando, você que faz? Não, eu e minha família. Fizer, vocês são da onde? De Belo Jardim, vocês vêm de lá para cá, irmão, a gente passa 15 dias aqui, depois a gente que vende, vai levar para a família. E lá não tem trabalho na fez, lá não tem não. Os fazendeiros, as pessoas lá que têm fazenda, pagam R$60 por dia. E olha que é um trabalho o dia todinho. E é muito humilhante, porque eles, imagina, numa época dessa, num progresso desse, então esses fazendeiros que humilha, que usufrui das pessoas, quantas reencarnações vai ser necessária para ele abaixar o orgulho dele? Imagine, né? Então são necessárias isso. Aí ele vai dizer assim, que significa nascer em outro corpo tantas vezes quanto for necessário, com a finalidade de evoluirmos. Cada reencarnação é uma evolução para a gente. Mas, irmão Wilton, eu vi falar que a gente ou progride ou estaciona. Nós não podemos o quê? Regredir. Quando Deus nos criou como espírito para povoar o universo e evoluir, Ele não fez a gente regredir. Mas eu conheço pessoas que passaram 30 anos na casa espírita, fazendo caridade, fazendo bem, e depois desistiram e estão pior ainda lá fora. Ou foi por alguma religião. Vocês já encontraram pessoas assim? Já conheceram pessoas que passaram não sei quantos anos, só que ele não progrediu nada. Ele estava ali em quê? Simplesmente com a capa de ovelha, de cordeiro, mas dentro estava o quê? O lobo feroz. As religiões, ela não vai mudar ninguém. Ela vai instruir, iluminar, para ter conhecimento da mudança. Você já ouviu alguém falar aqui, olha, você tem que se mudar, você tem que se melhorar, você tem que fazer isso? Obrigar você a fazer isso? A gente vai falar o quê? Que precisamos da reforma íntima, mas que eu me renovar a minha alma, mas eu vou avançar a senda, e eu não vou precisar de o quê? Renascer em planetas de expiações e prova, ou primitivo. Você sabia que nesse planeta aqui, muito de nós que estamos encarnados agora, a gente não volta mais para ele? Alguém sabia disso ou não? Se você e eu não fizermos merecedor de reencarnarmos, a gente não reencarna. E a gente vai para onde? Para planeta pior do que esse. Se esse é ruim, hein? Imagina o pior. Sabe o que foi que aconteceu isso? Nas necessidades das reencarnações, tem uma mensagem que estão os exilados de capela. Espíritos que já alcançaram o lado intelectual, avançaram o progresso, como nós estamos chegando agora, viu? Nós estamos quase igual à capela. A tecnologia está avançada ou não está? Tudo, gente. Você pega um carro, você só vai ficar sentado. Ele dirige sozinho, vai para onde você quiser. É só programar. Imagine. Então, olha, analise. Você chegar, as comidas hoje, é tudo o que? Industrializada. Tem saúde, tem nutrientes, são essas comidas, gente, fabricada. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer um feijão, cortar a verdura, cortar o legume, aguardar aquele tempo, passar aquelas horas para ele cozinhar e para a gente fazer o quê? Por isso que muitas pessoas falam, o almoço caseiro é bom demais. Porque hoje a gente não almoça mais caseiro. A gente almoça o quê? Tudo industrializado. Como era bom o almoço da minha avó. Não era assim que a gente fazia? A gente escuta isso hoje do jovem. É tudo o quê?
hambúrguer, né? Vamos parar que senão vai dar fome daqui a pouco, não vai? Então, analisa a necessidade nossa, que a gente está chegando num grau de evolução. E nós, espírito inteligente, se a gente não desenvolver o moral, a evolução, o que é que vai acontecer? A gente vai necessitar reencarnar em outro planeta. E olhe quando os nossos irmãos vieram para o planeta Terra, eles ajudaram a evolução do planeta. Mas eles tinham medo de morrer. Ele tinha tanto medo de morrer e tinha tanta certeza que ia voltar, que eles fizeram o quê? As catatumbas. Eles se colocaram com condição que ele sabia que ia retornar. A reencarnação não é da doutrina espírita, viu, gente? É uma lei de Deus. Mas, irmão Wilton, eu não acredito na reencarnação. Fique tranquilo, ela existe. Queira eu ou você, ou muitos irmãos não querer que a reencarnação ela tenha. Aí perguntaram os amigos espirituais, mas por que as pessoas são tão contra a lei da reencarnação? Renascer de novo, porque Jesus disse isso, que era preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo, e ele disse a alguém, a um doutor da lei, a um sacerdote, a uma pessoa religiosa, que não entendia, mas Senhor, como eu, uma pessoa velha, posso renascer de novo na barriga da minha mãe? Sabe o que foi a resposta de Jesus? Alguém leu já? Se eu vos falo das coisas da terra, vós não entende? Mas por que Jesus falava da água e do Espírito? O que é a água, gente? O nosso corpo é composto de quantos por cento de água? Alguém sabe? Isso é ciência, viu? Mais de 70%, não é isso? Então lá, o nosso planeta é composto mais de água ou de terra? Vocês não foram para a escola não, foi, gente? Vocês estão no planeta Terra, vocês não conhecem o planeta Terra, o negócio está sério aqui, né? É mais água ou não é, gente? Não é isso? Quando um homem e uma mulher têm uma relação, o que é o espermatozoide e o que é o óvulo? São gotículas de quê? De água, gente. Quando a mulher está grávida e o bebê fica rodeado de quê? De uma placenta. E o que é a placenta, gente? Estourou a bolsa d'água, não é assim que diz? Água. Então Jesus falava que era preciso nascer no corpo, que era a água. Olha como Jesus já avançava a ciência. Porque ele sabia. E do Espírito, que sou eu, o ser imortal. Então é preciso a gente nascer desse corpo, enquanto a gente precisar nossa evolução. Aí vamos lá. Ficou clara a reencarnação, gente? Dúvidas? Você vai perguntar a Flávia, viu? Né, Flávia? Mas o que acontece conosco entre nascer novamente e o morrer mais uma vez, atendendo a essa necessidade evolutiva? Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Kardec, até no túmulo, diz assim: nascer e morrer incessantemente até progredir. Isto é a lei. É uma lei. Eu e você. Mas, irmão, eu não quero reencarnar. Eu vou viver no mundo espiritual, obsediando, perturbando as pessoas. Pode? O que é que vocês acham? Pode, gente? Pode ou não pode? Esse poder vai depender de quê? Do nosso livre-arbítrio. Se há obsessão, o que é uma obsessão? É uma ideia fixa. Tem a obsessão de todo jeito, gente. Eu coloco uma ideia fixa, é uma obsessão. Eu não consigo ver outras ideias. Eu fixo aquilo. Eu tenho ódio de você. Para mim você é o quê? O alvo. Eu vou atrás de você até onde você estiver. Divaldo passou 400 anos tendo um obsessor. E só foi liberto quando ele mostrou uma prova de amor, que era receber uma criança que era a mãe do obsessor dele. E ele dizia assim: você vai tomar conta dessa criança, esse bicho feio? Olha, dizendo com a própria mãe. E ele disse: além de cuidar, eu vou amá-la. Aí ele disse: a partir de hoje, não mais persigo você. Só o amor para libertar a gente dos grilhões. E é esse amor que a gente vai desenvolver para a gente não necessitar mais reencarnar, a não ser
como missão. Aí é diferente. Com os missionários que reencarnam, não com a necessidade, mas com a missão de instruir, de evangelizar e de amar. E nosso planeta são poucas pessoas que são missionários. Claro que tem missionário da mãe, do pai, dos filhos, né? Um professor, um missionário divino. Então, olha que importante, a gente precisa e necessita dessa evolução. Existe uma frase de Emmanuel que abre uma porta para que possamos compreender o que Jesus pretendeu dizendo como necessário vós a nascer de novo. Aí vamos para Emmanuel. Diz o querido instrutor espiritual. Falando de Emmanuel, ele apareceu para Chico Xavier como Públio Letúlio, né? Que era um senador na época de Jesus. Olha para aí. Mais de quase 1800 anos depois, ele vem auxiliar Chico Xavier como um instrutor espiritual. Mas no período que ele estava como senador, olha para aí, gente, senador romano, a esposa Lívia, que era um espírito mais evoluído, né, que já tinha passado a sua programação, ela buscava Jesus. E o senador não queria. Mexer, me dar, conversar com o plebeu, com uma pessoa, um nazareno. Como assim hoje? Eu sou rico, conversar com um pobre. Eu morando numa mansão, ir para uma favela, não há diferença de Emmanuel. Naquele período. E ele diz numa mensagem que 1 minuto apenas ele perdeu a reencarnação. E depois que ele passa por esse período, quando ele desencarna, que ele sabia que ele tinha deixado o orgulho falar mais alto, olha uma coisa interessante. Se meu orgulho, o meu egoísmo, minha vaidade, tudo que seja imperfeição, for mais forte do que eu, quantas reencarnações eu vou precisar, gente? Eu vou necessitar vir ao planeta. Quando eu e vocês olhar no espelho e ver que a gente está atrasado, pode ficar certo que eu vou passar minhas trilhões de reencarnações ainda. Eu necessito dela. E eu agradeço a Deus porque eu vou ter essa oportunidade. Né? Então, Emmanuel desencarna e vê que tinha perdido a oportunidade. Aí ele pede na sua programação para que possa vir no livro 50 anos depois como um escravo e negro. Analise a necessidade de baixar o orgulho. Hoje, as pessoas que são pobres são humilhadas ou não são? São rebaixadas ou não são? Quanto temos de racismo ainda no nosso planeta? Temos ou não temos, gente? Porque a cor da pele faz a diferença. Pode uma coisa dessa? Então, assim, a gente está com uma veste. E o que é o corpo? A veste do espírito. Se ela é deformada, se ela tem uma derme, se não tem, não importa. O que vale é o quê? A essência que está dentro de você. Então, ele precisava rebaixar isso. Se eu e você ainda estamos lá em cima, pode ficar certo. Reencarnações futuras, a gente vai vir precisando, necessitando passar pelas expiações do que a gente fez. Quem planta, faz o quê, gente? Vocês estão desencarnados, gente? Quem planta faz o quê? Aí vem a doutrina espírita, fala o quê, Flávio? Ação e reação. Causas e os efeitos. Então, as encarnações e a necessidade é por isso que a gente planta e depois a gente não quer colher. Pode uma coisa dessa? Colher coisas boas é bom, né? Mas dá trabalho. Dá ou não dá? Plantar coisa ruim, a gente nem precisa plantar, gente. Capim, quem já plantou capim aí? A gente planta um jardim bonito, maravilhoso. Não tem uma grama, gente. Não tem uma erva daninha. Passa 2 dias para tu ver uma coisa. Começa o danado vindo assim, ó. Mas por que isso? Aí vem o nosso planeta, tem pessoas boas e pessoas que precisam se melhorar. Mas porque o nosso planeta, né, você pode falar, irmã. A nossa irmã perguntou se amanhã é dia de finado, se os espíritos vêm visitar a gente.
A gente trouxe uma mensagem, no final a gente vai responder isso, pode ser? Não tem ansiedade não, tem? Respira, tá bom? Mas tem a resposta. Vou dar a resposta logo para não ficar. Mas que a gente pensa em alguém, mas ele está próximo da gente. Respondi? Ou não, gente? Amanhã todo mundo está voltado o quê? A pensar nos entes queridos. E essa vibração toca o coração dele. Esse pensamento não é motivo, gente. É o sentimento de amor. Ele se aproxima de nós, não é porque amanhã é dia de finado, não. Ele se aproxima de nós qualquer momento, primeiro, que Deus permite, e se a gente tem um merecimento. Vocês já foram para algum evento das cartas da imortalidade? As pessoas que têm um médium, né, que aí recebe várias pessoas, né? Então, existe esse processo, né? E é um processo verídico, estudado, cientificamente, comprovado, certo? Mas, de 200 pessoas, só 9 vai receber. E nem toda recebe a comunicação. Perfeito. Uma coisa importante é o seguinte, amanhã, dia 2 de finado, o nosso Nesca, a gente fez 32 mil mensagens. Todo ano a gente, do grupo, vai para vários cemitérios aqui de Pernambuco, né? Para distribuir mensagem consoladora, iluminadora, falando da imortalidade. Eles vivem saudades. Então, essas mensagens para esclarecer os nossos irmãos que realmente eles não estão aqui, mas a gente precisa respeitar as pessoas que acham que estão ali. Cada um no seu lugar. Nós espíritas, a gente sabe, tem a certeza que nós não precisamos ir lá. Aonde estão as pessoas que morreram, gente? Vocês sabem? Meu pai faz 31 anos que desencarnou. Aonde ele está? Alguém sabe, não? Ele vai estar dentro de mim, porque ele marcou a minha filiação. As pessoas que desencarnaram estão dentro de você, na sua vivência, o que você viveu, seja de coisas boas ou não, gente. Não é porque desencarnou, virou espírito de luz, né? Vamos voltar à lição, vamos lá. Aí diz assim, ó, olha o que ele vai dizer para a gente. Falha do passado, diz o instrutor espiritual, falha do passado, procura-te os espíritos irresponsáveis, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. As reencarnações são necessárias para que a gente possa reajustar, organizar aquilo que a gente fez. Analise, tem uma mulher que fez assim, olhe, a gente precisa amar as pessoas para que você possa amar ela e libertar dela. Se ela não quer amar você, mas você deu amor a ela. E a mulher fez o quê? Fez tudo para o marido, gente. Os dois desencarnaram. Chega no mundo espiritual, ela bem alegre, feliz, que fez tudo para ele, para não vir mais com aquele miserável que perturbava ela. Aí na programação reencarnatória, aí vai assim, fulano X e fulano Y vai reencarnar de novo. Mas como o palestrante Wilton disse lá que era assim, assim que eu fizesse tudo, ela fez, minha irmã, você fez tudo, mas faltou o quê? Amar ele. E amar não é exigir, não é cobrar. E muitas vezes a gente vai precisar reencarnar para realmente sentir o amor. Qual é o amor da gente? Amor de pai, de mãe, de filho, de esposa, de gato, de papagaio. Menino, é muito amor, gente, não é não? Existe esse amor todinho, gente? Só existe um amor, que é um só sagrado e divino que irradia para a gente, que é esse amor que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como o quê? Desencarnou todo mundo agora. Como foi que Jesus falou, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e o que mais? Vocês não foram para a evangelização, não foi? Vocês nunca falaram e nunca ouviram uma palavra assim,
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Já escutaram ou não? Vocês têm medo de falar? Fale, gente, é bom falar. Porque a gente falando, a gente vai aprendendo. E outra coisa, a gente vai ficar responsável, porque a gente sabe. Então eu preciso amar vocês como eu me amo. A dificuldade não é amar as pessoas, é amar quem? A si mesmo. A gente não se ama e quer que as pessoas não amem a gente. A gente não respeita as pessoas e quer que as pessoas respeitem a gente. Pode uma coisa dessa, gente? Veja o grau de egoísmo. Eu quero ser atendido, mas eu não quero doar. Então Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, Pedro fez: o meu não. Olha para aí, ele fez: Pedro, eu não vim para ser servido. E Jesus tinha condições de ser servido? Não tinha, gente. O grau de evolução, mas o grau de evolução dele era de amar. Eu não vim para ser servido, mas para servir. As reencarnações vai mostrar a gente que nós não estamos aqui porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu posso mandar nas pessoas. É a necessidade do desprendimento dos bens materiais. Aí ele diz: a reencarnação é uma coisa linda, gente. São oportunidades de novamente, quantas vezes for necessária para a nossa evolução. Aí ele fala: parece claro, portanto, que temos um corpo ideal, a família necessária e o lugar propício e a melhor profissão para saudarmos diante de Deus dos nossos débitos as suas leis. Ninguém aqui caiu de paraquedas. Antes de ser espírita, eu via muito: mãe, eu não mereci, eu não pedi para nascer não, foi a senhora que botou no mundo. Pai, foi você que botou no mundo. Vocês já escutaram isso já? De um filho falar para um pai e para uma mãe? Hoje não, você pediu para reencarnar. Cada um de nós pedimos para reencarnar, a não ser esses espíritos que eles são compulsórios a reencarnar. Mas espera aí, irmão Wilton, a reencarnação é obrigatória, gente? A gente tem o nosso livre-arbítrio, eu posso reencarnar quando quer, não é isso? Concorda ou não? Tem gente que não concordou não. Para entender isso, quem é aqui pai e mãe? Quem já botou um filho, uma neta para ir para a escola? Ninguém, né, gente? Vocês obrigaram os filhos de vocês a ir para a escola? Obrigou ou não? Por que obrigou? Para ser médico, para ser profissional, para ser inteligente. Nem é assim que a gente faz? Só interesse. A gente não bota nossos filhos para se instruir, para ter conhecimento. É só o quê? Para ser top. E muitas vezes ele não quer ser top. Ele quer simplesmente tomar conta de alguém. Quer ser um enfermeiro. E a gente quer que ele seja o quê? O orgulho da sociedade. Quantas reencarnações a gente vai precisar? Então, nós espíritos imperfeitos, colocamos nossos filhos, obrigamos nossos filhos a estudar. Concordam? Ou não? Ficaram assim ou não? A gente coloca, gente. Criança nenhuma. Mas que ela chore, você vai obrigar ela a ir. Porque ela vai se instruir. O nosso Deus, Ele obriga a gente a reencarnar para a nossa evolução. Qual é a diferença? Os espíritos que estão revoltados a ir, a necessidade dele de reencarnar é precisa, ele não vai reencarnar. Então ele vai ficar no mundo espiritual só curtindo, só obsediando. Não pode, gente. Nenhum espírito fica estacionado por muito tempo. Vai vir um momento que ele precisa avançar. Olha que coisa interessante. O progresso faz a gente avançar ou não? Antigamente, para você ser um gari, não precisava ter instrução. Há uns 20 anos atrás, no Rio de Janeiro, colocou, porque tanta gente atrás de emprego tem que ter o 2º grau. Isso foi bom ou não foi? Fez as pessoas fazer o quê? Progredir para estudar. Hoje, para vocês terem um trabalho digno, um trabalho melhorzinho, gente, tem que fazer o quê? Estudar, se profissionalizar, se adequar. Olha para a gente. E ainda tem pessoas que se formam e não conseguem o quê? Emprego. É ou não é a realidade?
mas o conteúdo que ela aprendeu será perdido? Ali está uma prova de humildade. Eu sou formado e estou trabalhando, e é indigno você trabalhar porque você tem que ter a sua profissão? São teste para nossas almas. Olha o que ele vai dizer. Parece claro, portanto, que tanto o corpo como a família, tudo são leis, né? Vocês acreditam nesta encarnação agora ou tem dúvida ainda? Desencarnou todo mundo, foi? Vocês estão com sono, gente? Eu queria conversar com vocês. Vocês acreditam na encarnação ou não? Dúvidas? Vamos lá. Bendito seja, pois, o retorno ao corpo. Olha o que Emmanuel diz. Bendito, imagine, gente, a gente ficar no mundo espiritual. Nós aprendemos que quando a gente desencarnasse, a gente ia para onde? Alguém sabe? Ninguém sabe, gente. Ia para o céu e para onde? Para o inferno. Aí a Igreja Católica arrumou uma brecha para botar no meio do caminho, botou o quê? O purgatório, não foi assim? Para ver se salvava alguma alma, né? Então, eles começam a acreditar nisso. Alguns irmãos dizem que nós vamos para o céu. E o que é o céu, gente? É uma rua cheia de diamante, de ouro. A gente precisando de dinheiro aqui, o céu cheio de dinheiro, gente. Tem algum equivocado, não tem não? E outra, a gente vai comer manjar dos céus. E ninguém vai trabalhar, gente. Imagine você que gosta de trabalhar, viver ocioso, o dia todo sem fazer nada, gente. É bom, gente. Para o preguiçoso, uma rede, meu Deus do céu. E ainda tem que ter uma pessoa para balançar. Tem pessoa que é tão preguiçosa. Amor, traz um copo d'água para mim. E a mulher lavando roupa, prato, tudinho. E o miserável lá sentado na cadeira. Gente, olhe. Imagine, gente. Então, ocioso, gente, é um tédio. Você ficar o dia todo sem fazer nada, o seu próprio corpo, o nosso corpo, ele não para, gente. Tudo aqui está funcionando. Se parar, o que foi que aconteceu? Morreu. Interessante que o corpo morre, mas a matéria do corpo, ela se transforma, porque diz Leon Denis que nada se perde na natureza, tudo se transforma. Então, viver na sociedade, aí vem Jesus e diz assim: eu e o Pai trabalhamos incessantemente. Pare um pouquinho. O nosso planeta está passando por muitos testes de prova, não está? Ódio, raiva, guerra, é tudo isso. Jesus e Deus estão trabalhando incessantemente para o bem. Vai Jesus e Deus tirar férias. O que é que vocês acham que tinha que acontecer? Se eles estão trabalhando incessantemente, está desse jeito, e analise, passe uma pessoa, sei lá, se você mora numa casa, só a esposa faz o almoço, tudinho, fique doente ela. A pessoa vai fritar ovo, mas não sabe fazer uma comida. Porque não tem coragem de pegar e fazer as coisas, gente. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm coragem de comprar no mercado. Faz uma ligação, prefere pagar mais caro para ter o comodismo de ficar em casa. Teve não sei se é o Wall-E, né? Vocês escutam, parece que é o Wall-E, que é um computadorzinho, né? Que tem um planeta, não é isso? Analise esse filme, gente, eu assisti umas 2 vezes, mas é interessante. O planeta Terra, pela destruição que nós estamos fazendo, de destruir a natureza, e o lixo, os habitantes da Terra foram para outro planeta, não foi? Uma nave. Tudinho estava gordo, obeso mesmo, não é assim? Por quê? Computador que botava na boca, ele nem andava, gente, estava tudo na esteira. Gente, brinque não. Você ficar ocioso, a gente precisa trabalhar. Então as pessoas acreditam que vão desencarnar e vão logo para os céus. Vocês queriam ir desencarnar e ir para o nosso lar? Vocês conhecem o nosso lar, não?
É um plano bem avançado, né? Um plano que acolhe os irmãos para fazer a preparação. Alguém aqui queria ir para o nosso lar? Sim ou não, gente? Então vocês vão morrer agora, tá certo? Que só para ir para o nosso lar tem o quê? Mas eu e você vamos morrer. Ou a gente vai desencarnar? O que é que vocês acham? A gente vai morrer ou vai desencarnar, gente? Morrer, acabou tudo. Desencarnar, sair do corpo e voltar para o espírito. Olha o que ele vai dizer aqui ainda, ó. Quando desencarnarmos e passarmos nossa tela mental, a gente vai desencarnar e a gente vai dizer assim, tem uma mensagem que fala, no final é entre eu e Deus. Vocês já escutaram essa frase? No final da nossa desencarnação vai ser eu e Deus. Aí eu parei, fiquei refletindo, eu fiz, opa, eu sou muito crítico. Aí eu fiz, espera aí. Para que eu possa ver Deus, Jesus falou o seguinte, na sua bem-aventurança. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Vocês já viram Deus? Ninguém viu Deus não, gente? Por quê? O que foi que Jesus falou agora, que eu falei? Só vamos ver Deus quando o nosso coração estiver puro. Se eu não consigo ver Deus, preciso que o meu coração esteja puro, eu vou ter que ter o quê? A necessidade de purificar ele. E as reencarnações é esse filtro que vai reencarnando e vai diminuindo as nossas tendências. E olhe, tem pessoas que são muito machistas, não é isso? Homem, vocês já ouviram isso, não? Né? Não lava prato, não faz isso, não faz o quê? Fica na tua, coitadinho. Na reencarnação próxima vai vir com o quê? O que é que vocês acham? A necessidade dessa pessoa vai vir como uma mulher. E aí se revolta a necessidade de ser o quê? E o que é ser mulher, gente? Sentimento, humildade, mais paciência. Não é isso que as mulheres passam para a gente, homem? A sensibilidade. Nessa encarnação, eu já tenho a necessidade, já sei que na reencarnação futura eu já vou vir como mulher. Primeiro, a esposa e tenho 3 filhas. 4 mulheres dentro de casa. Pai, pode, não assim, não pode assim, não pode assim. Olha, e quando está aqueles dias, Jesus, parece um anjo eu sou. Imagine, gente. Por que a gente reencarna? Muitas vezes a pessoa vem um homem e vem 7 mulheres. Interessante que ele vem para aprender, gente. Nós estamos para aprender um com o outro. E se a gente não quiser aprender, fique preocupado não. Vai ficar reprovado. E quando ficar reprovado, tem a necessidade de reencarnar ou não? Então, quando a gente chegar no mundo espiritual, o que é que vai acontecer na nossa tela mental? Vamos voltar para perdoar. Algum de vocês não consegue perdoar? Não consigo perdoar aquele miserável. Eu vou morrer, vou voltar várias reencarnações e não perdoo ele. Vai vir como marido, como mulher, como filho, como pai. Você já viu aquela pessoa com um corpo só e 2 cabecinhas? Olha para aí que prova, gente. Pessoas que vêm colocadinhas, né? Locadas assim, né? Na barriga ou de lado, na cabeça. Tudo são leis, gente. A gente vem no trabalho, é o chefe, que é aquele miserável que me persegue, para a gente perdoar ele. Então a gente vai necessitar para a gente também fazer essas virtudes. Aí, ó, silenciar, é fácil silenciar, gente, né? Amar mais um pouquinho, viver mais, reconciliar, como Jesus disse. É preciso reconciliar com o adversário enquanto está a caminho. Porque vai vir um juiz. Quem é o juiz? Alguém sabe? Consciência. Quem é e vai pegar o juiz, que é a consciência, vai levar a gente para onde? Para o cárcere, para a prisão. Quem é a prisão? Vocês sabem quem é? Esse corpo aqui é uma prisão para mim ou não? Para meu espírito é. Eu não consigo fazer quando eu estou livre. Eu não consigo.
Então, Jesus já colocava a necessidade da gente vir aí. Aí ele vai dizer ainda, essas palavras de Emmanuel nos permitem refletir nos caminhos que temos para esse recomeçar. Porque toda vez que falarmos em renascer, só pensamos em reencarnações na carne, ou seja, em novo corpo físico para continuar o processo de evolução. No mundo espiritual, a gente também evolui. Todo dia a gente renasce ou não renasce, gente? O que vocês acham? Todo dia a gente morre, porque quando a pessoa está morto de sono, o que a gente faz? A pessoa está lá roncando, está lá não sei o que, tu está morto de sono. Realmente, o sono domina a gente. Você pode segurar um pouquinho a alimentação, mas se você tiver com sono, aí acontece acidente de carro, tudinho. O sono, você morre para o corpo, o cansaço, para refazer essa energia, e no outro dia, o que acontece? Vocês fazem o quê? Renasce ou não renasce, gente? E como é gratificante quando nasce o dia e a gente começa o dia na luz da oração. Agradecer a Deus mais um dia. Que dia é hoje do mês? Dia 1º de novembro. Muitas pessoas postam, graças a Deus que outubro foi embora. Gente, faça isso não. Outubro foi belíssimo para as lições. E outra, nós vencemos o mês de outubro, trabalhando, servindo, amando. E Deus nos concede o quê? Um novo dia, um novo mês. E mais ainda que a gente vai terminar já 2024. Está próximo ou não está? A gente terminar. Entretanto, quando paramos e prestamos atenção aos que acontece ao nosso redor e à nossa própria vida, podemos nos dar conta do que esse renascimento é contínuo e não apenas morrer e renascer no novo corpo. Quando a gente desencarna, né, que chega no mundo espiritual, a gente faz assim, eu queria ver mais, eu queria ver meus netos crescer, eu queria ver meus filhos formados, eu queria ver isso, não é assim? Então, essa continuidade vai acontecer no mundo espiritual. E a gente pode ter até mérito de vir como um neto, que a gente era ser neto, mas veio. Vê que interessante. Existe uma família lá em Miroeira, próximo ao centro lá do Unesca. Essa família é protestante. E uma criança de 4 anos dizia assim, mãe, a minha irmãzinha está preso atrás do guarda-roupa. Todo dia essa criança acordava e dizia a eles, pare com isso, você é filho único, não sei o que, não sei o que. Tanto dizer que a criança, a irmã dele, estava no guarda-roupa, que a mãe teve que puxar o guarda-roupa grande, mostrar à criança que não tinha nenhuma criança ali, que ela era a filha única. Passa um período, a mãe está grávida. A mãe grávida, e aí o que aconteceu? A mãe grávida, na gestação, a criança estava presa aonde? Na costela. Veja que coisa, gente. A criança, né, que até de 0 até 7 anos, ela está muito próxima ao mundo espiritual. Tem criança que até vem dizendo que é pessoa, que fala nome, tudinho. Mas é preciso trabalhar ela, porque a reencarnação é atual, não pode se misturar com a reencarnação passada. Mas isso é mais uma prova da lei da reencarnação, que a gente vive e continua vivo. E essa criança nasceu. E aí eles foram, né, para o centro. Na calada da noite, né, o protestante entrando no centro tem que ter na calada da noite, né? A mesma coisa aconteceu com quem? Com Nicodemos, quando procurou Jesus, para perguntar a Jesus, né? E Jesus disse a ele, Nicodemos, é preciso nascer de novo. E ele era um religioso, mas não podia ser visto das religiões. Então, há uma mais prova de irmãos que não acreditam na reencarnação. O neto mostrando a lei da reencarnação, da imortalidade da alma, para que a criança pudesse vir. Aí a criança fez assim,
vó, tu amava avô? Porque o avô já tinha desencarnado, antes da criança nascer. Aí, ele, claro, por que essa pergunta? Você não pode me beijar mais não, que eu não sou seu esposo, eu sou seu neto agora. A véia quase que cai para trás. Imagina, gente. Isso numa família protestante. Não é uma família qualquer espírita não, gente. Imagina a criança falar isso. Você amava avô? Amava. Então, hoje você não pode me beijar mais não, porque eu sou seu neto. E aí, gente? E fora tantas histórias que a turma chega para mim, que eu não posso nem dizer assim, eu não acredito na reencarnação. São pessoas que não são religiosas, que não são espíritas, que não têm conhecimento nenhum, que vê, que fala, que conversa com os espíritos. E eles tem pessoas que sacanam isso, mas é uma realidade. Se não vejamos os anos que sucedem, sempre da mesma maneira, isto é um progresso matemático, né? É como ele botou aqui, né? Como a gente vai terminar o quê? 2024, não é isso? E o que vai nascer? Vai nascer o quê, gente? 2025, né? Aí a gente vai chegar no final do ano e vai dizer o quê? Ah, esse ano eu vou fazer isso, eu vou malhar, eu vou baixar a boca, vou comer pouco. Menino, logo no final do ano, que tem aquelas comidas todinhas, já se perde. Aí faz 15 dias, janeiro, vem carnaval, a gente se perde tudinho. Vem chocolate por aí nas Páscoas aqui, 2000. Acabou-se o projeto de vida. A mesma coisa quando a gente está no mundo espiritual. A gente faz uma programação reencarnatória para trabalhar a nossa evolução. Quando chega aqui, não faz nada, gente. É reprovado e precisa fazer o quê? Renascer de novo. Quantas vezes for necessário. Ah, irmão Wilton, próximo ano você vai ver. Não diga próximo ano não, faça agora, inicie agora, né? Aí ele diz assim, ó, mas os dias não, né? Aí ele diz assim, deixa eu ver. Aí vamos ter mais 365 dias, né? Novas oportunidades a cada ano para renovar moral a nossa alma, para realizarmos coisas incríveis em nós e para aqueles que nós amamos, né? Já imaginemos que poderá acontecer durante toda a existência? Vocês e eu vamos saber o que vai acontecer em toda a nossa existência, gente? Só na mão de Deus. Isso é uma coisa interessante, que hoje a nossa sociedade, ela tem duas doenças que estão dominando, que é a ansiedade e o quê? A depressão. Nessa ansiedade, primeiro, se trate. A casa espírita auxilia muito a harmonia, o passe, a água fluidificada, a mensagem. Mas busque um profissional, se chegar a um grau mais avançado. Mas eu vou dar um top para você, que é coisa que não é milagre. Mas se você e eu fizermos, a gente começa a andar. O que é a depressão, gente? É viver o quê? O passado. Rasgado lá. Mas, irmão Wilton, eu me traumatizei, eu vivi isso. Você viveu, não está vivendo. Aí eu sei o que vai acontecer amanhã, né? Já a preocupação do quê? Do amanhã. E aí a gente se preocupa com o passado e com o futuro. Esquece de viver o quê? É só você viver agora. Se eu não posso fazer, entrega na mão de Deus. Se planeje, se organize para ter as coisas. Se não der, acalma teu coração. Porque se você fizer ou não fizer, você vai desencarnar. E tudo aqui vai ficar, gente. Até esse corpo bonito aqui. Você tem uma falta dele, porque eu sou bonito, gente. É ou não é, Flávio? Eu já falei, mas sabe por que eu sou bonito, gente? Vocês sabem ou não? Ninguém sabe porque eu sou bonito, gente. Não? Porque eu me amo. Quando eu me amo, não importa o que vocês acham. A gente vive muito o que as pessoas acham. A gente anda na moda para enfeitar as pessoas, para agradar as pessoas e não agradar você. Eu prefiro andar descalço, gente. Eu quero viver livre porque eu me amo.
Eu quero ter a minha paz de espírito. Eu quero viver e não existir. Há uma diferença. Existir, matéria. Viver, essência do espírito. E para que a gente possa renascer, é para educar e iluminar o espírito. Porque todas as matérias vão ficar para trás. Quem de vocês tem roupa velha em casa? Tem roupa velha? Mas assim, rasgou, não usa mais. Joga fora ou doa, não é isso? A gente não vai guardar, gente. Não, estou falando assim, joga fora ou doa. Não é assim que a gente faz? Mas a gente não usa. Se você compra algo novo, você vai usar, gente. A mesma coisa esse corpo. Quando ele ficar velho, vamos fazer um teste. Amanhã é dia de finado. Vamos supor se fosse um dia de um enterro do ente querido de vocês. Morreu um ente querido de vocês. Que já morreu, já não? De vocês aí que já participaram de um velório, tudinho. Quem foi que ficou com o corpo do defunto? Ninguém, gente. Mas teve gente que chorou, que só não deixou enterrar, não foi? Ah, eu vou morrer porque meu amor morreu. Não foi assim? A minha esposa, meu filho. Ninguém fica. Sabe por quê? Porque o corpo é uma veste. O que importa é a essência do espírito. Aonde estão as pessoas que desencarnaram de vocês? Aonde é que está? Aonde está, gente? Está lá no cemitério, é? Está nos seus valores, dentro de você. Porque as pessoas me preenchem e me enchem. Quando a gente tem saudade das pessoas, por quê? É saudade da matéria, da conversa, do carinho, do afeto. Não é assim, gente, ou não? Do que ele era, numa sua essência, e não do que ele tinha. Porque se for do que ele tinha, a gente vai brigar muito, né? Porque é tanta briga entre os filhos. Olha o que ele vai dizer ainda. Já imaginemos que poderá acontecer durante toda a existência, diante dessa constatação, fica uma pergunta que necessitamos fazer a nós próprios, o que não pode mais ser adiada. O que estamos fazendo com esse tempo precioso? Se a reencarnação é uma oportunidade única, diz os amigos espirituais, falta 3 minutos, diz os amigos espirituais que esta reencarnação é a melhor que a gente está tendo. Olha para aí, gente. É a melhor. Mas sabe por que é melhor? Porque é essa que a gente está vivendo. Porque na próxima reencarnação vai ser a melhor, gente. Sempre vai ser o que a gente está. Como falta ser 3 minutos, queria ler uma mensagem aqui, que a nossa irmã fez aquela pergunta, né? Sobre as coisas. Olha o que ele vai dizer aqui. Acho que vai dar tempo, Flávio. Dá? É de Emmanuel também. O nosso tema hoje, qual foi o nome? Será necessário nascer de novo. Quantas vezes for preciso, gente. Né? Renumeração espiritual. Lavrado que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo e Timóteo, né? Além do salário amodeados do trabalho, se faz invariavelmente seguido de renumeração espiritual, respectiva da qual assalientamos alguns dos itens mais significativos. Todo trabalho que eu e você fizermos, olha o benefício que vai trazer para a gente. Acender a luz da experiência, cada reencarnação, cada vez que a gente vai nascendo e vai renascendo essa luz. Ensinarmos a conhecer as dificuldades, os problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-los. Promover autoeducação, alto valor, alto zelo, se ame, se valorize. Criatividade e a noção do valor do tempo. Imunizar contra os perigos da aventura do tédio. Estabelecer apreço em nossa área de ação. Dilatar o entendimento, ampliarmos o campo da relação efetiva, atrair simpatia e colaboração. Como é bom a gente ser simpático, carinhoso. É ou não é, gente? Quando a gente terminar aqui, quem não der um abraço para mim vai desencarnar, tá bom?
Mas vocês vão desencarnar de todo jeito, gente. Ó, extinguir a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo desde existências passadas. Quanto ao trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Vejamos a importância de renascer os nossos pensamentos. Grave essa mensagem. Toda vez que a justiça divina nos procurar no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos, contra nós próprios, segundo as leis de causas e efeitos, se nos encontra servindo ao próximo, manda a divina providência e a misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Se eu e vocês aproveitar essa existência para trabalhar, servir e amar, doar de nossa alma o tempo valioso que a gente tem, não só pelos prazeres dos vícios. Quando chegar o débito, que hoje eu tenho que desencarnar, hoje é o período que desencarnar, se eles me pegam trabalhando e servindo, essa sentença é suspensa por tempo determinado. Só o amor constrói, só o amor edifica. Quando você tiver com problema, dificuldade, trabalhe no bem, gente. Quando você sentir o coração mais apertado, venha para cá tomar um passe, sentar, vivenciar outro pensamento, escute coisas boas, gente. Saia daquela zona de conforto, da cama, que não faz bem a ninguém. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma frase com vocês, né, Flávio? Que a gente gosta dessa frase. Só que eu queria que vocês falassem comigo, pode ser? Eu vou falar e vocês podem responder ou não. Vai doer, viu, gente? A frase, mas é gratificante. Vamos lá? Todo mundo, eu me amo. Já doeu que todo mundo não falou. Até os dois irmãos ali, ó. Vamos lá, gente. Principalmente os da casa, né? São espíritos mais evoluídos, né? Eu me amo e amo vocês com Jesus. Doeu, gente. Certeza absoluta. Reflexão para levar para casa. Tarefa de casa, tá bom? Quantas vezes, não respondam. Quantas vezes vocês falaram isso para vocês hoje? Eu me amo. Hoje. Essa semana, esse mês. Quantas vezes você chegou para Flávio, eu te amo? Você escutou o que ele falou? Eu te amo também. Como é seu nome, meu irmão? Jorge, eu te amo. Olha que coisa boa, né? Que para falar para um homem que ama ele, mostra o macho, faz assim, mas não responde. Eles já mudaram. Reencarnações vai vir nós três de reencarnação de mulher. A gente já está se preparando. Quantas vezes vocês falaram isso hoje para as pessoas? Esposo, filha. Gente, se isso dói, a gente não fala. Mas se não dói, a gente precisa falar. Agora, para que eu possa falar isso, primeiro eu tenho que amar quem? Quem é que eu tenho que amar, meus irmãos e minhas irmãs? E nós somos filhos do amor, somos filhos de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã, gente, como hoje, acorde e comece na luz da oração. Se você tem um ente querido, ore por eles. Porque amanhã eles vão se envolver nessa vibração e vai se aproximar de nós. Agora, enxuga as tuas lágrimas, fita os céus. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim: saudade. Se chora, chora fazendo bem. Porque emoção desequilibra o nosso corpo e perturba a nossa mente. Não é bom. Chore, você pode chorar, porque o choro é... Mas não chore revoltando. Chore trabalhando, servindo e amando. Porque eles precisam e eles vivem. Hoje de manhã, quando me acordei com aquela inspiração para fazer um vídeo sobre o desencarnado. Gente, soltei na rede social, os irmãos que eu tenho, não sei se tu recebesse. Aí, menino, depois que eu fui escutar, que mensagem, viu? Falando sobre ele, a importância que eles estão perto da gente. E a gente só entra na emoção só no dia de finado, gente. Pode uma coisa dessa? E todos os dias eles estão nos vendo. Que Deus abençoe vocês. Coragem, se ame, se valorize, se respeite.
Não permita que ninguém, nenhuma situação, nenhuma coisa, nem você mesmo, tire a sua paz, sua felicidade. Tá certo? Vou esperar vocês um abraço, viu, gente? Quem não me der um abraço, né? Vocês vão tomar um passe, gente. Eu estou só brincando, porque eu sei que vocês vão tomar um passe agora, né, irmã? Que Deus abençoe vocês, muita coragem, que Deus ilumine sempre, hoje e por toda a eternidade.